Wellington Fernandes. Aí eu vou ler alguns superchats aqui, que são todos na mesma linha, viu, Amorim? A gente pode discutir em cima deles. Boa tarde, Danilo. E aí, desabilizou-se e vai pedir a saída desse arrogante ou seguiremos na romantização desse futebol pobre praticado desde 2023? É a pergunta do Wellington Fernandes. Tem outros superchats aqui que são na mesma linha, então eu vou ler tudo junto para a gente poder otimizar aqui, para eu não precisar ficar repetindo aqui as mesmas explicações ou as mesmas opiniões. Será que teremos uma mudança com as mesmas atitudes de sempre? Porque mudar não vai mudar nada. Da direção aos jogadores, não acredito em mudanças. É mais uma opinião do Rodrigo Fabre. O Javan Pires dos Santos manda o seguinte: boa tarde, senhores. A paciência com o Abel acabou. A impressão é que o que temos de bom depende das individualidades de caras como Flaco, Alan, Roque, Gomes, Carlos Miguel e não do trabalho do técnico. É o que diz aqui o Javan. O Gustavo Corso Dalben mandou: o time do Palmeiras é bom. Agora, me diga uma coisa: o que o Abel faz nesse time que um técnico mediano não faria? Fora que ele faz mal para a torcida. O povo tá se matando por causa do técnico. Vamos dar uma resumida nesses superchats aqui primeiro. Depois eu vou ler mais ainda, que tem mais aqui, alguns superchats bem interessantes. Aliás, vou pôr mais um junto aqui, porque é bem nessa linha. Do Gabriel Kesselman, um dos caras mais assíduos aqui da Live Ele. Muito obrigado, Gabriel Kesselman, que é membro, como você pode ver pelo selinho. Danilo, o que precisa acontecer para você considerar que o trabalho do Abel acabou? Porque ele já não consegue fazer o time jogar porra nenhuma. Destruiu o elenco. Agora tomamos uma goleada após 10 anos. Qual é o limite? Pois é, vamos lá. Para mim, gente, o limite é o momento em que o Palmeiras não disputar os títulos. O momento em que o Palmeiras não chegar na reta final nas cabeças. O ano passado o Palmeiras fez 76 pontos. É o time que só dá chutão, é o time que o Andréas só olha pro teto, é o time que não tem ideia de jogo, é o time que... sei lá, tudo isso. Mas é o time que fez 76 pontos. Não tem mérito nenhum em fazer 76 pontos. O que significa o Palmeiras fazer 76 pontos? Ai, mas o Palmeiras não faz jogo grande, o Palmeiras não joga bem jogo grande. Ok, o Palmeiras não jogou bem realmente contra o G6 de novo, né? Mas o Palmeiras ficou na segunda colocação. O que isso significa? Que o Cruzeiro perde pontos contra times menores, que o Flamengo, que ficou só a 3 pontos do Palmeiras, também perde pontos contra times menores. Então, sim, o Abel precisa melhorar. Sim, o futebol do Palmeiras precisa evoluir. Mas fazer 76 pontos num campeonato de 38 rodadas, no nível de equilíbrio do Brasileirão, cara, não pode ser por acaso. O Abel pode estar numa péssima fase, como está o Rafael Veiga, numa fase horrível, como está o Piquerez, numa péssima fase. Agora, falar que ele não manja nada de futebol, ele ganhou 2 Libertadores, 2 Brasileirões no susto, na sorte, sem querer. Gente, uma coisa é o Marcelo Oliveira, que ganhou lá uma vez com o Cruzeiro, uma vez com o Palmeiras, depois nunca mais nada. Outra coisa é o Abel, que ganhou 2 Libertadores, 2 Brasileirões e no pior ano dele, ele foi vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores. E vice-campeão paulista. Paulista é um diplominha, mas vice-campeão. Então, sim, eu não estou aqui dizendo que o Abel é intocável. Eu não estou aqui dizendo que eu vou ficar com o Abel para sempre. Eu não estou dizendo que o Abel não pode ser criticado. Ele pode, ele deve, ele está devendo muito, assim como os jogadores, assim como a Leila, assim como o Abel. Agora, como a gente coloca na equação que o Palmeiras fez 76 pontos e foi finalista da Libertadores com esse técnico merda que vocês estão falando que ele é? É esse meu ponto. De novo, ele merece e deve ser criticado. E não estou dizendo que não pode xingar. Quer xingar, xinga. Quer chamar de pardal, chama. Não importa. Agora, falar que ele não consegue entender nada, eu não consigo
assimilar isso, Amorim? É que, cara, é um desgaste que já vem há muito tempo. E eu entendo a cobrança da torcida porque a gente tá num repeat eterno, né? Um looping eterno que a gente Uhum. não consegue sair disso. Porque também o Palmeiras não ganhou nada nos últimos 2 anos e parte da torcida acha que o Abel não consegue mais ser aquele Abel que foi em 2020, 21 e 22, principalmente. Em 23 o trabalho já deu indícios de uma queda, né? E o Palmeiras foi salvo ali pelo Hendrick, mas o Abel teve mérito naquela reta final de Brasileiro também, porque ele mesmo conseguiu destravar o time que ele mesmo havia travado após a lesão do Dudu ali, após ele tentar improvisar o Mike de ponta, e perdeu o Arthur ali, que o Arthur também ficou um pouco sem função no time. E o Abel teve mérito de achar aquela formação com 3 zagueiros, com o Breno Lopes e o Hendrick na frente ali, o Palmeiras ganhar aquele brasileiro. Mas se não fosse aquele brasileiro, já eram quase 3 anos sem um título grande, né? E eu entendo a cobrança da torcida, acho que o Abel poderia fazer esse time jogar muito mais bola, porque ele é um bom técnico, né? O próprio Felipe Melo disse isso hoje. O Felipe Melo fez uma crítica à forma como o Palmeiras Sim. joga e o próprio Felipe Melo, que trabalhou com o Abel, disse: cara, a questão é que o Abel é um bom técnico, né? Não dá pra você falar que o Abel não manja nada de bola. A questão ele não tá conseguindo fazer esse time render, cara. E o Palmeiras Uhum. investe muita grana. O Palmeiras oferece tudo do bom e do melhor para os seus atletas. E tudo que a torcida quer é um time que. A questão não é nem só a beleza do jogo, né? Mas é um time que jogue, que jogue mais bola mesmo, cara. E o Palmeiras realmente é muito preocupante. Assim, eu já não sou tão mais defensor do Abel, já tem um tempo. Respeito demais a história dele no clube, é o maior técnico da história do clube. Acho que ele tem todo esse crédito também por mérito dele, mas acho que uma hora isso vai se esgotar, se não já se esgotou. Porque até quando a gente vai ficar vivendo de 2021, 2022, sabe? A gente já tá em 2026. A última final de Libertadores, o último título de Libertadores do Palmeiras foi em 2021. Vai fazer 5 anos essa temporada. Então, assim, não dá pra gente também ficar vivendo de um passado que não existe mais. Agora, o quão disposto e motivado o Abel tá pra conseguir fazer voltar esse time a jogar bola, porque realmente não sei, velho. E agora, a gente volta nesse looping eterno muito pela derrota de ontem, né, velho? Porque é o que eu falei, se fosse, Pois é, se aí tá fosse do bom. empate, Aí se seguinte, fosse do Amorim. empate ontem, porque assim, Ah, eu acho que contra o Mirassol, o time demonstrou uma pequena evolução. Eu digo de botar a bola no chão, construir por dentro, construir, sabe? Só que o futebol é muito dinâmico. Não adiantou nada demonstrar uma certa evolução uhum. contra o Mirassol e lá tomar 4-0, a crise apareceu, né? Então, cara, é realmente. Agora, se ganha do São Paulo e estreia bem no Brasileiro, a coisa muda também. A gente sabe como a torcida é e Exatamente. como o resultado dita muito do nosso dia a dia e da É isso que nossa, eu ia te da perguntar. nossa Se agora em narrativa. Barueri, no sábado, mete 5-0 no São Paulo, aqui vão falar, não, Abel. Então, de novo, né? Eu já tô, como que você falou, looping eterno. Eu tô na vitrola riscada, né? Pô, não dá para toda hora a gente ficar totalmente ao céu e totalmente ao inferno. Enfim, esse é meu ponto. Mas beleza, o Tyler Durden pergunta aqui: ouvimos sempre que há cobranças lá dentro. Será? Abraços. Pô, no ano passado, a Leila deu no meio do Abel publicamente, gente. Falou: olha, não é por causa da arbitragem, a gente foi incompetente. Teve essa cobrança. Eu sei também que também a Leila cobra, o Barros cobra. A questão é, como eles cobram? Eles não cobram gritando, eles não cobram aparecendo, e isso às vezes o torcedor sente falta. Eu, particularmente, prefiro sempre que as coisas sejam resolvidas lá dentro. E a mesma coisa que eu falei do João Paulo Sampaio. Quando todo mundo, nossa, o João Paulo Sampaio tá indo lá no story pra. Cara, ele é assim no dia a dia. Ele fala pros moleques, manda moleque pra todo quanto é lugar, fica no seu lugar aí, não se acha, e não sei o quê. Você tem 15 anos, você tem 16 anos. Aí ele começou a fazer isso publicamente, causa um puta burburinho. Você imagina se a Leila e o Abel começar, e o Barros começassem a detonar o Abel publicamente como ia ser. Então, assim, eu acho que tem um pouco do meio do caminho. E, lógico, né? Considerando as diferenças da base e do profissional, tá? Mas sim, tem cobrança, Tyler Durden, tem cobrança. A questão é que há também uma blindagem, porque, de novo, os caras acreditam que o Abel pode fazer um bom trabalho ainda.
Quem não está trabalhando tão bem são vocês, porque a gente está com 1.700 pessoas ao vivo e a gente nem chegou na marca dos 1.000 likes. Aliás, vocês que estão aí me xingando, vocês estão vendo que aqui é uma live democrática, inscreva-se nesse canal, porque sempre que vocês tiverem discordâncias, desde que sejam educadas, estarão na tela. Não tem problema nenhum. Eu adoro conversar com vocês, eu adoro discutir com vocês tudo o que está acontecendo. Aliás, vou pedir aqui para a galera do Viu encerrar a enquete, que eu tenho uma outra sugestão daqui a pouco, com base no que eu vi aqui agora há pouco mandarem aqui no chat. Aí eu quero ver o trevo na cabeça das pessoas, hein? Vamos ver. Então, quando encerrar a enquete, a gente põe daqui a pouco o resultado da enquete no ar, e aí eu coloco uma segunda enquete para vocês. Enquanto isso, eu vou colocar, passando aqui de novo, pelos superchats. Superchats. Fala, Morim. Olha, Lavieri, tem um comentário ali do cara falando que eu tô colocando, tô pesando a mão na derrota de ontem, mas eu não conto o título paulista contra o Santos. Cara, é muito engraçado isso, porque estadual realmente só vale pro copo meio vazio, né? Eu elogiei o Luiz Pacheco e muita gente veio comentar, né? Paulista não vale nada até tomar 4-0 do Novo Horizontino, gente. Porque a camisa do Palmeiras não é aceitável você tomar 4-0 do Novo Horizontino, passar por uma humilhação dessa. Mas eu também acho que o Paulista não vale tudo isso, cara. Agora, eu tô preocupado porque daqui uma semana o Palmeiras estreia no Brasileiro. Se tomou 4-0 do Novo Horizontino, o que pode acontecer contra o Galo? Óbvio que o Palmeiras não jogou com o seu time titular ontem, que na estreia do Brasileiro pode ter o retorno do Evangelista, pode ter o retorno do Felipe Anderson, Vitor Roque deve jogar, vai ser um time muito mais forte que vai jogar na Arena MRV do que jogou ontem no interior paulista. O nível de concentração, de mobilização vai ser outro, mas algumas coisas a gente tem que ponderar. E eu acho que pelo nível de investimento e pelo que o Palmeiras vive hoje, eu não consigo contar título paulista como um título grande na temporada. É um título, mas, cara, se ganhar ou se perder, a questão é, no passado perdeu pro Corinthians. Aí é uma coisa que, porque a rivalidade é muito grande e o título fica muito maior, né? Tanto se perde quanto se ganha. Exato. Agora, eu não. Ainda mais essa temporada, eu tô cagando pro Paulista agora. É foda, a gente fala. O Campeonato Paulista é o seguinte, mas a gente fala que tá cagando, mas se tomar 4-0 do Novo Horizontino, a gente vai ficar puto. Exatamente. Isso, o Campeonato Paulista parte, é isso. Não dá pra você tomar 6 do Mirassol. A ressaca da comemoração. Pode falar. Não, que não dá pra você tomar 6 do Mirassol igual a gente tomava em 2012, 2013. Agora, eu acho que o planejamento do Palmeiras tem que ser visando o brasileiro, cara. Nesse início de ano, pra mim tem que poupar no Paulista se precisar. É óbvio que sábado não vai dar pra... Ontem, pra mim, tinha entrado com time reserva, time sub-20, sábado não vai dar pra poupar, né? o máximo que o regulamento permitisse, e aí joga sábado e quarta força máxima. Não tinha pra que jogar com o time, com o Gomes, com o Piquerez, com... Pra mim, e olha, não tô falando isso agora que toma de 4, não. Eu falei ontem na live do UOL, antes, tá lá gravado, todo mundo pode ver. Pra mim, ontem era Lomba, jogava com, sei lá, qualquer um na lateral direita, e depois jogava Benedetti, Coné, jogava Arthur, enfim, jogava outras coisas aqui. E aí, ó, o Bruno Moura. O Felipe Luiz chega e diz, tem o melhor elenco do Brasil. Tem obrigação de fazer esse time jogar. Não vejo o Abel fazer nada parecido com o elenco top 3. Isso eu acho que é um bom ponto. Eu acho que falta uma autocrítica pública pro Abel. Porque ele interna, ele faz essa autocrítica. Eu acho que falta ele chegar e falar, gente, sem dar desculpa, sem falar do calendário, sem falar da grama, sem falar da bola, sem falar de o que for. Tem que falar o seguinte, nós estamos jogando porra nenhuma, a culpa é minha, eu não tô conseguindo fazer esse time jogar. Então, é isso, tá? Temos o resultado da enquete finalizada. Temos a arte ou leio de boca aqui, viu? Me conta no ouvido aqui. Então, vai entrar a arte na tela do nosso resultado da enquete, que é os 4-0 significam fora Abel, 60 e... Nossa, tá bem pequeno para mim aqui. 63%, é isso? Não. 63%, culpa da diretoria 18%, 16%. E só começo da temporada 21. Então tá aí o resultado.